o que é que Jesus, ou enquanto menino Jesus, perguntou aos doutores da lei e aos demais escribas e autoridades do Sinédrio, eram 70 figuras, que eles não sabiam responder. Um belo dia, Jesus estava lá e esses doutores da lei estavam lendo o livro da sabedoria de Salomão. E no livro da sabedoria de Salomão tem mais ou menos assim: tu, ó Roquema, sabedoria perfeita, que agiste junto a Deus. Aí Jesus, com licença, quem é esse Roquema? O que é esse Roquema? Tem Deus e tem Roquema? E quem é esse Roquema? Menino, cala a boca, menino. Não, mas quem é esse ser que está... Não, é porque assim, Deus agiu, mas agiu com a ajuda de Roquema. E tá, mas quem é? Não sabiam responder. Na volta, José e Maria conversando com Jesus, Jesus disse lá as perguntas, ninguém sabia responder. Quando chegaram a Jerusalém, José era amigo de José de Arimateia, sabia que José de Arimateia era iniciado, inclusive, nos estudos dos ídolos romanos. José de Arimateia não sabia responder. Morre o pai de Jesus. Morre José. Maria fica lá com os seus filhos, tomando conta da carpintaria. José de Arimateia se aproxima da família, encomenda trabalho, porque José de Arimateia era muito rico, tinha diversas caravanas, ele era dono de minas, ele vendia certo tipo de mineral que fazia espada e pontas de lança para os romanos e para outros povos da época. E ele mandava as suas caravanas. E ele queria convencer Maria a deixar Jesus a viajar nessas caravanas para ver se em terras distantes alguém conseguia responder a Jesus as perguntas que ele fazia e que nem a mãe, nem ninguém, e nem ele, José de Arimateia, sabia, e nem ninguém nas sinagogas. Foi assim que Jesus fez viagens que não foram reproduzidas nos evangelhos, porque não era conveniente. Mas Jesus viajou para descobrir, e descobrir-se dentro do mandato, dentro do engaiolamento que seu psiquismo nunca teve a opção de sair dele. Jesus sempre se viu como Messias. Mas o que é que Jesus fez? Ele se recusou a ser o Messias violento. Aí os anjos disseram, cara, você vai criar problema, você está desobedecendo a Javé. Javé está dizendo que isso é traição. Antes de Jesus morrer, quinta-feira à noite, Jesus foi crucificado na sexta-feira, como é que numa quinta-feira à noite ele diz, Pai, livra-me desse cálice. Eu sei que Judas foi agora ao Sinédrio, está vindo com os soldados. Pai, livra-me desse cálice. Deixa eu usar os meus poderes para que eu possa... Não. Que tipo de ser nós estamos falando aqui? De um ser que diz não para um homem que tinha superpoderes e diz não use seus superpoderes, porque você já me desobedeceu. Você já traiu o nosso pacto, você tinha que... Porque Jesus é esse Roquema, tá? Jesus, entre aspas, antes de ser o humano Jesus, ele era esse Roquema, essa sabedoria, essa personificação dessa sabedoria divina. A gente fala já um pouco mais disso. Mas o que a gente tem aqui que compreender é que tipo de ser diz, não, beba o cálice. Aí Jesus, ok, eu não vou usar daqui de nada do que posso para atender às minhas conveniências. Eu vim a esse mundo para cumprir a sua vontade e não cumpri, então vou pagar o preço. É por isso que Jesus foi crucificado. O que é que a teologia do catolicismo, 400 anos depois, inventou? Deus amou tanto o mundo que mandou seu filho, o mais dileto de seus filhos, nascer como homem para, com seu sangue, lavar os pecados do ser humano. Essa explicação, isso chama-se teologia, isso vem do estudo chamado exegese bíblica,
é a melhor explicação que, com toda boa vontade, no século IV foi armada para se dizer alguma coisa aos cristãos que passaram a ser católicos nessa época, para entender como é que um Deus bom, justo, decente, amoroso, faz isso. O fato é que Jesus ressuscitado, olhando para os apóstolos escondidos em Jerusalém, eu vou fazer o quê? Ele ficou observando os apóstolos e ele disse, eu errei, porque eles têm a herança que eu deixei durante os primeiros 2 anos e meio, que eu só falava que eu acreditava que esse ser, esse Abba, esse Javé, ele em algum momento poderia mudar, e não mudou, e eu deixei essa mensagem, falei de algo mais alto que Javé, talvez um outro tipo de Deus que a gente ainda precisa compreender, que a gente tem conceitos equivocados sobre Deus. O fato é que Jesus, eles agora estão dizendo que minhas palavras é só para quem é judeu, porque esses 11 apóstolos, inclusive João, quem procurava os apóstolos, eles só recebiam se fosse judeu. O que é que Jesus fez? Ih, deu errado. Deu errado, eu preciso arranjar alguém que refaça a minha mensagem. Aí quem é que Jesus escolheu? Um cara do Sinédrio, um judeu extremamente radical, chamado Saulo de Tarso, que perseguia o legado de Jesus, que havia matado Estevão. Lembra-se do livro maravilhoso de Chico e Emmanuel escreveram, Paulo e Estevão? Aquela figura ali, Paulo, Jesus olhou para milhares de judeus e escolheu aquele. Aí chegou e disse, Paulo, para de me perseguir, me ajuda. Aí Paulo vai na estrada de Damasco. O choque foi tão grande que Paulo perdeu a visão. Quem o acolheu, Zacarias, nada mais é que Ananias, nada mais é do que o espírito de Bezerra de Menezes, na época, encarnado como Ananias. Ananias recolheu aquele superpoderoso Paulo, que estava cego, na época o nome dele ainda era Saulo, e durante muito tempo Saulo contou a Ananias, Ananias foi aconselhando ele recuperou a visão, assumiu o nome de Paulo, porque tinha vergonha do que tinha feito como Saulo, e procura quem? Os 11 apóstolos, que estavam lá ainda, prisioneiros do medo, escondidos numa casa em Jerusalém. Quanto tempo depois da morte de Jesus? 3, 4 anos depois. Aí chega Paulo lá, aí o pessoal, eita, lá vem o pessoal do Sinédrio, vem prender a gente. Aí ele, não, eu não vim. É porque Jesus apareceu para mim. Vai contar outra, cara? Você matou todo mundo aqui. Que história Jesus apareceu para você? Jesus tem juízo. Não ia escolher você para... Logo você que matou os melhores quadros do nosso lado. Não, mas Jesus me apareceu. Você está louco. Paulo passou mais de 10 anos sem saber o que fazer. Porque os apóstolos não aceitavam que ele estivesse falando a verdade. Aí Paulo disse, vocês não podem ficar guardando só para quem é judeu a mensagem de Jesus. Eu tenho que sair falando por aí, já que vocês não vão fazer nada. Não, você não vai fazer isso. Aí Paulo fez, saiu por aí falando. Paulo muitas vezes chegava numa cidade, subia numa pedra, um cachorro olhando para ele, porque não tinha ninguém falando, e ele. Até que parava uma pessoa, 2, a coisa começou assim, que coisa, o trabalho maravilhoso de Paulo. Mas qual o problema? Os apóstolos criaram uma igreja, a de Jerusalém. Paulo criou dezenas de igrejas, porque ele passava numa cidade, subia lá numa pedra, falava, aí aparecia 1 ou 2 que escutavam, aí ele ia embora, aqueles 2 começavam a falar com outros, aí formavam ali uma agremiação. Aí, mas cadê Paulo? A gente está com uma dúvida. Não, ele agora já está numa outra cidade. Eles mandavam um emissário com uma carta atrás de Paulo para tirar dúvida. Aí, assim, Paulo foi de cidade em cidade. Mas qual o drama? Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente. Paulo começou a criar conceitos que Jesus nunca, da boca dele, havia anunciado.
Paulo criou o conceito de salvação, Jesus nunca falou em salvação. De danação, Jesus nunca falou em danação. Paulo criou o conceito da justificação pela fé, Jesus nunca falou disso. Jesus disse que seria dado a cada um conforme as suas obras. Não era preciso só ter fé. É muito fácil só ter fé. Era necessário obras. E Paulo nunca havia visto Jesus, nunca escutou Jesus falar, criou esses conceitos e ele fez o quê? Se os 11 apóstolos, com os seus discursos, um ou outro começou a aprender a escrever para produzir alguma coisa, não funcionava, chamavam outras pessoas para... Os primeiros evangelhos, os de Marcos, Mateus e Lucas, surgiram 30, 40 e 50 anos depois da morte de Jesus, só para vocês terem ideia. Qual o detalhe? Os 11 apóstolos criaram a face de Jesus chamada o Nazareno, o Galileu. O homem simples que surgiu na Galileia, que tinha superpoderes, que fazia milagres, que falava de amor, que falava disso, papapá, e esse era o Jesus, o Nazareno, o Galileu. Paulo criou Jesus, o Cristo. É um outro Jesus, é um Jesus superpoderoso, é um Jesus que ameaça, que cobra, que salva. Jesus nunca falou disso. Aí Jesus, na espiritualidade, olhando, meu Deus. Ele deve ter dito, meu Deus. Meu Deus. Os 11 criaram essa minha face. Jesus, o homem simples da Galileia. Agora Paulo, com toda boa vontade, criou essa questão de Jesus, o Cristo, o poderoso. Eu nunca falei isso. E eu não posso criticar Paulo, porque ele já está no sacrifício me ajudando. E agora? Não tinha um Chapolin Colorado na época para ajudar Jesus. Vocês sabem quem Jesus, entre aspas, se ancorou? O Jesus ou ressuscitado? Maria de Madalena. Aí a coisa complica. E complicou totalmente. Porque a primeira pessoa a quem Jesus apareceu como ressuscitado foi Maria de Madalena. Os apóstolos não gostaram nem um pouco. Porque é que Jesus ressuscitado apareceu logo para Maria de Madalena. Quando ela foi contar os apóstolos, não pode. Ele não apareceria para você. Apareceu. Detalhe. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha cerca de 100, mais de 100 discípulos que o acompanhavam e os apóstolos não deixavam esses discípulos se aproximar muito. Seja ou fosse para proteger Jesus, ou mesmo por ciúme, egoísmo, essas coisas estranhas que nós humanos temos na administração dos nossos sentimentos. E qual o detalhe? Os 12 apóstolos, o único intelectualizado, Judas, não funcionou muito bem. Os outros 11, um nível intelectual modesto, mas Maria de Madalena tinha um nível intelectual muito alto. E esses discípulos eram judeus, a maioria, mas judeus que viviam em cidades onde a cultura que predominava não era a judaica, era a grega, a cultura helênica, que era extremamente rica, e os discípulos de Jesus eram muito mais intelectualizados que os apóstolos. Jesus, como ressuscitado, depois de olhar para o que os apóstolos fizeram, depois de ver a pedido dele o que Paulo fez, mas não funcionou, mas agora era igreja em tudo que era lugar, e Jesus ou Cristo, e não era aquilo que Jesus queria, porque não era essa a intenção dele, nunca foi. Ele começou a aparecer para Maria de Madalena e disse: Maria, reúna o grupo dos meus discípulos, porque eu vou revelar para vocês o que eu não consegui fazer em vida, o que Paulo
Aí Maria convidou os apóstolos, só um no primeiro momento veio, que foi Filipe. Depois João e depois Natanael se aproximaram, mas Filipe é que ficou o tempo inteiro ao lado de Maria Madalena. E junto com mais alguns discípulos, o Jesus ressuscitado começou a contar o que ele, enquanto ser humano, não contou, não sabia, porque se enganou. Então, o Jesus ressuscitado começou a produzir livros, porque os apóstolos não sabiam escrever, mas esses discípulos sabiam. Então, era Jesus ditando e eles... Quantos livros? Ninguém sabe. Mas, por volta do ano 50, uns 28, 29, 30 anos depois, dos anos 60, é mais prudente a gente dizer isso, da crucificação de Jesus, do primeiro século, sabem quantos livros manuscritos existiam? Só o grupo de Maria Madalena. Os apóstolos não tinham ainda produzido nada. Marcos estava produzindo o seu primeiro evangelho. Paulo, esse sim, já tinha produzido muitas epístolas, dezenas de epístolas para as igrejas, mas livro com início, meio e fim, com raciocínio completo, com explicações muito complexas, só esse grupo de Maria de Madalena, e ela foi quem capitaneou todo esse processo. Quantos livros? Na espiritualidade, tem a fofoca de muito mais de 100. Os estudiosos aqui embaixo, como nós, que hoje sabem que isso é verdade, por quê? Explico já já, falam em dezenas de livros. Então vejam bem, Maria de Madalena criou aqui com esse grupo uma outra face de Jesus, que é de Jesus o ressuscitado. Jesus o, entre aspas, vivo. Esse termo vivo aparece, não é por redundância ou nenhum pleonasmo, é porque ele estava morto, ele era ressuscitado, então usava... Ele estava mais vivo do que quando ele estava vivo só como ser humano. Ele agora era vivo em espírito e conhecendo mais amplamente tudo, livre do engaiolamento psíquico que a herança genética de Rockman ou Sofia havia produzido nele. E ele, então, fez a revelação que ele gostaria de fazer, não foi através de Paulo, não foi através dos apóstolos, foi através de Maria de Madalena e seus discípulos. Se isso for verdade, qual é o conhecimento que nós temos hoje de Jesus? É todo paulinho. A Igreja Católica, quando transformou o cristianismo em catolicismo, adotou os ensinamentos de Paulo, as epístolas, botou lá os evangelhos de Jesus, mas a religião católica ela não é cristã, ela é sobre Cristo, ela é paulínea. É isso que 100% dos estudiosos afirmam hoje. Mas, ano 90 do primeiro século, todas essas figuras já tinham morrido, só quem estava vivo era João, o apóstolo, que na época da crucificação de Jesus tinha 16 anos, nessa época João estava com 90, mas enxuto, escondido na ilha de Patmos, porque o Império Romano queria matar o último e único ser humano que havia convivido com Jesus, e mesmo velho continuava a perturbar. O que é que acontece? Todo mundo cobrava de João o fato de ele ter sido o apóstolo que ficou mais próximo a Jesus o tempo inteiro, mas nunca havia escrito o evangelho. Tinha o evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos. Lucas nem conheceu Jesus. Lucas chegou depois da morte de Jesus e saiu colhendo notícias e começou a escrever. Mateus, sim, era um apóstolo de Jesus, publicano. Foi alguém que escreveu mostrando aos judeus, Jesus se preocupou em cumprir todas as profecias para mostrar que ele era o Messias, apesar de não ter vestido a roupa de super poderoso. E o evangelho de Marcos, que tudo indica era um sobrinho, primo de Pedro, foi feito a partir do que ele recebeu das
coisas que Pedro contava. Mas João nunca escreveu. Aí João resolve escrever o seu evangelho. Qual é a primeira frase do evangelho de João? No princípio era o verbo. No princípio não era Deus, não. Olha bem a confusão. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto a Deus. E sem o verbo, nada do que Deus... Resumindo, sem o verbo, nada do que Deus fez teria sido feito. Que Deus é esse? Que criador é esse que criou, mas só criou porque o verbo... Se lembra do que Jesus perguntou? Ei, quem é Roquemar, esse aí que está junto a Deus, que Salomão? Estamos aqui falando a mesma coisa, ou seja, João velho teve a coragem de colocar no Evangelho a resposta da pergunta que Jesus havia feito lá no Sinédrio. E começou dizendo o quê? Que havia algum problema entre o Criador e Jesus. Algo existia entre eles que não funcionava bem. Olhem o tamanho da confusão. Aí vocês podem perguntar, mas por que a Igreja Católica nunca explicou isso? Porque não sabe explicar. Ou vai explicar, mas tem que assumir que houve um problema muito sério entre o Criador e... Mas pouco importa. João faz isso, escreve o seu evangelho. E depois, o Roquemar, em hebraico, ou Sofia, em grego, aparece para João com um anjo seu. Aí o anjo diz, João, este é Sofia. É o Jesus cósmico. É o Cristo cósmico. Ele está aqui confirmando que ele sim virá, ele irá cumprir a promessa que o seu avatar humano disse que iria acontecer. Pois Jesus disse que voltaria no futuro, mas não nascendo novamente como ser humano, mas na sua condição gloriosa, no seu estado de glória divina. Roquemar, ou Sofia, ou o Verbo. O fato é que, por volta do ano 120 depois de Cristo, ou seja, 2 séculos depois, basicamente século II, sabem quantos papéis, ou livros, ou manuscritos existiam sobre Jesus? Mais de 4.000. Isso é fato. A maioria desses, vocês sabem de qual face de Jesus eles falavam, se era o Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo, ou Jesus o ressuscitado. A maioria falava desse Jesus ressuscitado, que através dos seus discípulos explicou muitas coisas que não pôde ser dito aos apóstolos, porque ou Jesus não sabia naquela época, enquanto ser humano, ou tentou e os apóstolos não conseguiram entender. Paulo, que não conheceu Jesus, não sabia de nada disso. Ele só teve a oportunidade de fazer, entre aspas, a sua revelação depois de morto, no estado de ressuscitado. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais. Uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.